Muito boa tarde, o podcast Mara Descomplica está começando. Eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência, dizer para você que se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, você pode telefonar para a rádio no 11 4624 7511 ou encaminhar um WhatsApp no 11 97677 4820. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente acha muito chato, mas é muito importante saber, porque isso pode acarretar multas para a gente, pode subir o preço, então é muito importante a gente ter conhecimento. Chama-se reforma tributária e para isso eu convidei duas pessoas que sabem tudo sobre o assunto. Quer dizer, não sei se dá para saber tudo, porque esse assunto é tão complexo, não é? Doutor André Gimenez, que está aqui com a gente. Obrigada, André, por vir. Eu que agradeço, Mara, Luciana. E prazer doutora estar aqui. Luciana Linares, que já é da casa, também vai aqui ajudar Mara. a gente nesse debate. Amém, muito obrigada, Mara, pelo convite. Uma imensa honra compartilhar essa tarde com grandes autoridades do direito tributário. Você é uma mestra da economia. Imagina. Então Obrigada, vamos que vamos. Lu. Vamos que vamos. Prazer. Doutor André, quer contar um pouco da sua experiência? Com certeza, né? Eu sou filho, né, de empresários, né? Tá. E eu sempre, assim, tive muita proximidade com eles. E eu sempre vi que eram duas coisas que afetavam muito ali as economias, as finanças da família, né? Que era a parte de tributos, né? E a parte de estruturação financeira, né? Então, desde pequeno, assim, eu falei assim, cara, vou precisar me especializar nisso, né? E daí eu fiz direito, fiz contabilidade também, né? Só que nesse meio tempo eu descobri que existia, né, um mundo muito vasto, né? Do ambiente corporativo, né, de empresas, e hoje eu me tornei, né, um advogado empresarial, né, lógico, com foco em tributos, né? Tá, claro. Mas hoje eu olho para um todo das empresas, né, trazendo ali soluções que se complementam, né, e ainda mais no Brasil, né, em que o empresário ele tem muitas dificuldades, né, o Estado, né, traz muitas dificuldades ali. Para o empresário a gente fica nessa ponta, né, de proteção do empresário. Né? E hoje você trabalha com a empresa da sua família ou Não. Foi vendida? Não. A minha família continua as operações, tá. né? Mas hoje, né, eu trabalho no escritório de advocacia, né, que é o Simões Pires, né? Tá. E lá eu atuo como CEO, né, que é o diretor de operações. Os seus pais são seu cliente? Não são. eu ajudo, né? Ele só inspirou. Eu brinco, eu faço parte do conselho executivo lá. Tá. O pessoal me pede conselho, Sim, né? claro. Mas eu não participo ativamente das coisas da família. Não. Não. Isso é bom. Seguir o teu caminho, Exato. Senão não tem como você não se contaminar, né? Sim, né? Doutora certamente. Luciana, e a senhora, qual que é a sua história? A minha história é a história de uma professora de Direito do Consumidor, Tá. advogada, atuante há 23 anos nesse segmento, que é um segmento muito voltado às dignidades, às vulnerabilidades de todos nós brasileiros, independentemente de profissão, idade. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a mãe de uma menininha que está com um problema severo em relação a um plano de saúde, porque precisa de uma autorização para fazer uma cirurgia e por questões meramente burocráticas não está obtendo a autorização do plano. Então, nós que atuamos na área do consumidor, nós estamos lidando diariamente com as aflições das pessoas. E a questão tributária, ela também afeta, né, naturalmente as finanças, a parte da economia de uma empresa, de um lar, enfim. Então, entendo que o consumo e o direito tributário são temas que se relacionam diretamente, especialmente a partir da reforma. E mais finanças, né, gente? Com certeza. Exato. Que é a interseção, né? De tudo. Certamente. Doutor André, explique. Bom, gente, tributos são impostos. Sim. Então, eu quero começar perguntando para o doutor André o que é a reforma tributária e por que ela é necessária. Tá. Veja só, o Brasil ele é seguramente o país mais complexo
em termos tributários do planeta. Por isso tá? que as multinacionais ficam com os cabelos em pé quando chegam aqui. Exato. E já participei de várias reuniões assim com grandes empresas multinacionais em que a gente tem que explicar como funciona mais ou menos aqui, né, os tributos, e você vê assim o pavor, ou eles acham que a gente tá brincando, né? Não é possível, não é possível. Exato. São tantas complexidades e assim, tantas redundâncias, né, tantas assim, conflitos, confusões, né? Que eles não têm nos países, né, europeus, países norte-americanos, é mais simples, né? Sim. Então, basicamente, o que a gente vê nos países estrangeiros, né, eles chamam tudo que é tributo operacional, digamos assim, né, tributos de consumo, eles chamam de IVA, né, que é imposto sobre o valor agregado ou imposto sobre o valor adicionado, tá? E o Brasil, vendo, né, toda essa complexidade que a gente está inserido, ele quis importar esse conceito de IVA, né? Só que aqui, né, Brasil é difícil, né? Então, assim, a gente já importou um tal de IVA dual, daí já ficou estranho, né? Porque o que acontece? Até argentinos a IVA? Exatamente, né? E é um IVA, né? Não são dois, né? Aqui não, agora a gente vai ter um IVA, só que é um IVA dual, ou seja, parte desse imposto sobre o valor agregado vai para remunerar estados e municípios e o outro vai para a União Federal, né? E aí no conceito já começa a ter problemas. A politicagem, que começa a briga, estado, município, Quem né? fica com o quê? Quem fica com o quê? Então, assim, na realidade, né, a reforma tributária no Brasil ela é muito necessária, ela é vital, mas que fosse uma reforma tributária que sanasse esses problemas. E o que nós estamos vendo na realidade, esses problemas não estão sendo sanados, né? Uma reforma tributária, por exemplo, que não diminui tributos, né? Não diminui carga tributária, não pode ser chamada de reforma. Não. Claro. Só juntar, né? E daí isso daí a gente consegue ver nas notícias, né? Que na realidade a gente está partindo para um aumento de tributos. Eu vi isso. E qual que é o grande problema disso? Né? Nós, assim, tributaristas, né, pessoas assim, que tem o tal do juridiquês e tal, desde o princípio a gente já tentava alertar as pessoas, só que é difícil, porque é complexo, é chato, ninguém gosta de tributo. Exato. E daí começaram a surgir vários memes lá do Haddad, do Taxad, né, a taxa humana, vários memes muito engraçados, né? Então eu acho que esse humor, né, essa comunicação descontraída, né, aí alertou as pessoas. Falou assim, peraí, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas parece que estão taxando aí todo mundo. Porque, perdão interromper, André, a ideia, quando se fala em reforma, a impressão que dá é que a reforma traz algo para melhor. Sim, né? Então, o leigo, ele pode considerar assim, bom, já que estamos reformando, estamos indo para uma situação melhor, mais confortável? Sim. E não necessariamente, não é isso, doutor? Nesse caso, não. Nesse caso, não. É porque eu até faço umas comparações assim, um pouco mais esdrúxulas para o pessoal entender melhor, né? A reforma tributária, ela está sendo liderada por um governo em que a principal, assim, marca deles, né, desde a Constituição ali, é ter um Estado mais forte, é ter mais tributos, né, mais ações sociais, que isso onera, né, os cofres públicos. Né? Então, até brinco no seguinte sentido. É a mesma coisa que fosse fazer uma reforma das nossas políticas carcerárias pelo Fernandinho Beiramar. Como, assim, né? Precisa de reforma? Lógico que precisa, só que vai beneficiar quem? E nesse caso, quem está sendo beneficiado de fato é o Estado. Por quê? A complexidade que eles estão tirando, sim, vai ter uma certa facilidade, mas na realidade é uma facilidade de fiscalização. Para o fisco ficou mais fácil fiscalizar. Porque vai ser só um imposto que engloba tudo. Exato, e outra, né? Exato, serão dois, né? Mas na realidade eles simplificaram muito para empresas ali que estão no lucro real. No lucro real. Certo. Pessoal, empresas que estão no lucro real são empresas que faturam acima de 72 milhões, né? 72 milhões por ano, né? Por ano, Isso, elas são obrigadas, né?
Isso, 70 milhões para baixo. Acho. Até 4.800, se não me engano, fica no Isso. lucro presumido. E para baixo, E pra Simples baixo, Nacional. E tem outro. E agora não temos só os microempreendedores, né? Tem Agora outro. nós temos os nanoempreendedores. Ah. Com a reforma tributária, né, eles criaram essa nova categoria, menor ainda. Menor Né? do Ou que o seja, MEI. na minha leitura, eles apequenaram a nossa economia e dizendo assim, olha, os nanoempreendedores, que é essa nova categoria, eles serão isentos de tributos e tal, né? Só que os microempreendedores serão tributados, estarão abarcados na reforma tributária. Então eu falei assim, mas pelo amor de Deus, né? Em vez de vocês focarem, né, nos mega empresas multibilionárias, eles estão preocupados em taxar microempreendedores. Porque né? cresceu tanto, né? Então, Exato. Eles poderiam eles não facilitar sobem a o vida limite do do micro MEI. e do nano. Eles deveriam ter isentado todos os microempreendedores, deixa eles em paz, deixa eles crescerem, evoluírem, né? E deixa a complexidade maior, né? A lidar com a reforma, né? As grandes empresas. Mas a partir da reforma nós teremos uma tributação maior para o microempreendedor. ela Com vai certeza. vir paulatina, né? Porque a gente tem... Olha só Vai ser maior. como não é simples as coisas. Uma coisa é microempreendedor, outra coisa é simples nacional. Nacional. Nem sempre o microempreendedor ele é simples nacional. Tá? O simples nacional, lucro presumido, lucro real, eles são regimes tributários, em que as empresas optam por cada regime. Essa categoria daí sim, de porte de empresa, que não se confunde com regime tributário, né? Sim. Porte de empresa, ela é elegível ou não para se enquadrar nos regimes tributários. Não é simples, né? Não é. Falam simples nacional, mas não é simples, né? Exato. O simples nacional ficou de fora da reforma. Só que entra um complicador. Qual que é? Com esse IVA, né, estabelecido, para as grandes empresas, quando eles tomam serviços, né, de empresas ou do Simples ou fora do Simples, os tributos, esse IVA, né, contido nesses serviços, eles podem se compensar, ou seja, utilizar para abater os tributos que eles devem. Como é feito hoje no real. Como é feito no real. Exato. E o que acontece? As pessoas que estão no Simples, se elas continuarem no Simples na reforma e a maior parte dos clientes deles forem empresas, eles vão perder competitividade. Por quê? Porque eles vão ter um imposto... Exato, que as empresas não vão poder se compensar. compensar. Então vamos pegar assim, né, deixar mais fácil, né? Uma cabeleireira, por exemplo. Ela presta serviço para pessoas físicas, certo? Ok, mantém-se, né, no lucro, no Simples Nacional, que para ela não vai ter impacto, certo? Agora vamos supor que tem uma empresa, né, e ele vai fazer manutenção de ar-condicionado para empresas, né? Esse sim recomenda-se sair do Simples Nacional, né, para que ele possa ter uma maior competitividade com os concorrentes dele, porque o imposto dos serviços dele poderão ser utilizados pela empresa. Mas até na questão da cabeleireira é uma coisa que precisa ser vista. Porque hoje tem, há uns anos atrás, foi criada a Lei Salão Parceiro. Então, o cabeleireiro, ele atende a pessoa física, mas ele presta serviço para aquele salão que ele trabalha. Sim. Então, ele emite uma nota, normalmente, contra aquele salão. Ele é uma Exato. PJ, o cabeleireiro. Ele é uma empresa, Ele é uma empresa. que presta serviço para uma outra empresa, porque antigamente dava bitributação. Então agora divide, metade o cabeleireiro paga e metade o salão paga. Isso. Sim. Então, daí nesse caso, recomenda-se caso- que as duas empresas saiam, se uma das empresas não estiver no Simples Nacional, né? Possivelmente as duas vão estar no Simples Nacional. Aí não teria tanto impacto. Né? Aí não teria, porque o Simples Nacional ele também não se aproveita de créditos. Agora, se aquele salão tiver no presumido ou no real, aí compensa. Aí vai impactar. Aí você, Agora, o Simples Nacional você- não tem o benefício do fornecedor. perfeito seu exemplo, né? Se você for um cabeleireiro, né, que trabalha num grande, né, salão de beleza, aí compensaria você migrar, porque para o salão você vai trazer mais benefícios. Sim. Né? A sua nota fiscal emitida contra, ele vai poder utilizar para bater impostos. Sim, sim. Né? Então você ganha competitividade ali. Você está ajudando a empresa. Claro.
Tudo uma mudança. Doutora Luciana, você vê alguma diferença? Você ouve os seus clientes que falam de defesa do consumidor estarem preocupados com isso? Preocupação com o custo, um aumento do custo de vida, né? A Por qualidade causa dos impostos? por conta do aumento, especialmente dos alimentos, que nós vamos ter um aumento, a tendência de um aumento dos ultraprocessados, não é isso, Exato. doutor? É porque dizem que vai reduzir da cesta básica, não é isso? Exato. Isso. E o ultraprocessado vai subir. Exato. Né? Porque assim, o nosso governo está muito preocupado, né, com a qualidade do nosso alimento, né? Isso. Então, os alimentos ultraprocessados fazem mal à saúde. Certamente. Então, tem que cobrar mais caro, né? Tem o lado Não é assim? tem o lado educativo da reforma tributária. Tem o lado educativo, é isso, não é? Tem o lado Tem. educativo. É isso que eles estão dizendo. Tem o pretexto, né? É isso. Tem um pretexto. Isso que eu quis dizer. E eu tenho As crianças agradecem com isso, porque na Vai parar realidade aqueles nuggets, vai parar. tudo que é ultraprocessado, nós sabemos que não é Então, bom mas para o a cigarro saúde de também ninguém. a bebida Exato. também é. Exatamente. Esse era o ponto que eu ia chegar. Se você for pegar o cigarro no Brasil, ele sempre foi ultra taxado porque o cigarro mata. Sim. É uma substância altamente cancerígena. Nossa. Não é? Então sempre foi desincentivado por tributos. E se a gente for comparar a evolução do preço do cigarro, do maço do cigarro com o salário mínimo, né? O cigarro ele vai ficando mais barato ao longo do tempo. Ou seja, um cigarro há 10 anos atrás era mais caro em comparação com o que hoje. E o tributo é o Comparando mesmo. com o salário mínimo. Comparando com o salário Que mínimo. também já não sobe muito. Exato. Né? Então, Ou seja, o consumo do cigarro ficou mais fácil. ficou mais tem barato. diminuído. Por quê? Por causa do tributo? Não é. Não é. por causa de É por Não causa é. de conscientização, Sim, é por causa de sim. um monte de desvantagens, aí sim, né, através de políticas públicas bem feitas, que diminuem. Não é a tributação. E o que nós podemos considerar sobre esse cigarro que nós estamos vendo aí, que está trazendo Que é proibido. tantos malefícios Que é para a proibido, saúde, né? que é proibido, e que houve uma pressão muito forte na última reunião do presidente da Receita Federal com a Anvisa, exigindo, se impondo no sentido de liberar, que a Anvisa libere a utilização desses cigarros eletrônicos. Sim, os vapers e tal. Os vapers. Isso, eu considero isso assim de uma gravidade, especialmente para a saúde, mas a questão da moral, né? Sim. Como que por conta da questão financeira, a questão financeira vem num primeiro lugar, coloca-se em primeiro lugar as finanças do que em detrimento da saúde Sempre, de né? milhões de brasileiros, né? Então, quer dizer, a Anvisa, que é a agência que tem que cuidar da fiscalização desse tipo de produto, não pode mais ter autonomia porque está sofrendo pressão da Receita Federal para liberar. Sim. É um absurdo. Então, de novo, né? Você acha que a Receita Federal ela se preocupa com as relações de consumo, do pessoal comer melhor, não evitar alimentos ultraprocessados? Óbvio que não. De forma alguma. E na realidade, deixa eu trazer um ponto de vista para vocês. Veja só, se eu for comprar cenoura orgânica, ela vai ser substancialmente muito mais caro do que uma cenoura que tem agrotóxico. Vai ser mais ainda. Não. Falando no cenário Hoje. atual. Ah, tá. Sem reforma. Ela é cara. É mais cara, certo? Por quê? Porque ela não tem os defensivos agrícolas, que vai aumentar a produtividade. Isso. Logo, ele tem que embutir toda a perda com pragas, com vários problemas que se tem no preço. No preço. Certo? Ou seja, o que você está fazendo aí sim com a reforma tributária? Você está aumentando o valor dessa cenoura que tem defensivo agrícola e o valor ali da cenoura orgânica continuará a mesma. Vai ser mais caro ainda por conta desses problemas. O que acontece? Você só vai estar comendo uma cenoura mais cara no final do dia. Por quê? Quem assim, é mais frágil economicamente, o pobre mesmo, ele vai chegar e falar assim, olha, eu não vou levar uma cenoura a R$18, que é quanto custa uma cenoura já orgânica. não compra hoje. Eu prefiro levar uma cenoura mais barata para fazer para minha família. Só que em vez da cenoura que hoje custa R$7, agora vai custar 9. Ou seja, você não melhorou a vida do pobre. De maneira você não alguma. deixou a alimentação dele mais saudável, você só deixou mais caro e arrecadou mais. É isso
entendeu? Então, a nossa reforma tributária, É cruel. infelizmente, a gente não pode chamar de reforma, porque não está reformando. Tá. Não Está está. reformando pró-Estado. Para o Estado, sim, vai haver uma melhora, vai ser mais simples deles E o que me chama a atenção, fiscalizarem. Mara, é que isso não é falado para o grande público. Sim. A imprensa, ela não traz claramente para as Mas pessoas o que vai também acontecer. não se interessam, Luciana. Sim. As pessoas não se interessam. É uma questão cultural. Começa, que viu que a primeira palavra que eu falei foi chata, né? Começa a falar de um assunto desse, a pessoa muda de canal, ao invés de querer entender, né? Muda Exato. de canal. Mas veja só, o Brasil ele está muito assim atrás de países mais desenvolvidos, assim, porque falar de tributos, como a gente está fazendo aqui no seu programa, é uma coisa assim habitual, normal para Em outros países. em países mais desenvolvidos. Tanto é que você vê nos Estados Unidos, não sei se são todos os estados, mas acho que é. Você compra na nota, vem o quanto você pagou de Sim. imposto. Exato. Acho que em todos os estados, né? Exato. Acho. Eu não sei se lá é uma lei federal, mas não é o sei. costume, É o né, costume, você das compra empresas lá. Terem a colocarem. informação. Você comprou uma coca, É. você vê lá quanto você pagou nela, quanto você pagou de imposto. No Aqui a Brasil- gente não sabe. No Brasil, porque é tão complexo, que você dá não tem pra sair como na colocar. nota. Não dá. Até tem, algumas notas aqui no Brasil até tem. Valor aproximado dos tributos, né? Tá. Aproximado, porque, aquilo ali são tantas variáveis que altera, né, o valor. Né? Por exemplo, quando a gente fala de produtos ultraprocessados, né, a gente vai ter um novo tributo estabelecido, que nunca se teve no Brasil antes, que é chamado de imposto seletivo. E imposto seletivo, pelo próprio nome, né, ele vem para selecionar ali o seu consumo. Né? Ou seja, o que for assim danoso ao meio ambiente, danoso à saúde, ele vai ter um imposto adicional para desincentivar o consumo. Por exemplo, doutor André, Cigarro? O cigarro é o que a Receita fala. Cigarros e bebidas terão. Só que isso não é verdade. Por quê? Os nossos alimentos, o arroz que a gente compra, o arroz, como é que chama? A granel. Não, A granel normal, o normal. Não é o arroz arbóreo lá, Sim, super sim. caro. O arroz do dia a dia. O arroz do dia a dia. Tá. Ele vai ter defensivo agrícola, ele vai ter imposto seletivo. Que absurdo. Entendeu? O arroz está lá na cesta básica, da mesma forma. Ou seja, por mais que a cesta básica não seja tributada, toda a cadeia de produção ela vai estar mais tributada. E isso vai tendo um efeito assim, cumulativo, até que isso vai aumentar o valor, então, da cesta básica por igual, mas vai aumentar. E nós já estamos observando um aumento muito... O alimento tá caro, né? Alimentar-se no Brasil tá muito caro. Sim. Você vai no mercado, você sente na pele, né, o quanto tá difícil você fazer uma boa compra, né, ter a sua cesta básica. Imagina, então, após a reforma tributária, quer dizer, haverá um aumento ainda maior da cesta básica, o valor da cesta básica? É que a gente vai experimentar um aumento gradual de tudo. Esse que é o problema, né? Tudo vai aumentar. Agora, você imagina, se todo o nosso consumo ele aumenta o valor, nossa moeda também desvaloriza, o que leva à inflação. Então a gente a gente está caminhando, né, também para um cenário de uma inflação maior. Né? E no final das contas, o que é uma inflação maior? É o que a gente vê, né, de 10 anos para cá. Com R$300 você enchia um carrinho de supermercado, não enchia? Né? Até a boca. Hoje não. Não. Entendeu? Com R$300 você coloca ali 3, 4 sacolas. Exato, né? O valor tá bem complicado. Antes de continuar, eu quero dizer para você que está aí no YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal, dá um joinha lá para a gente continuar aqui. E se você ainda não visitou o site da Rádio Nova Difusora, vai lá, veja os programas, todo dia tem um podcast sensacional. Inclusive, todos os dias às 14, Mesa Redonda, já participou, né, Lu? Sim, uma Com honra. Francisco Rossi, bem bacana, você não pode perder, começa às 14. Legal. E eu quero, então, fazer uma pergunta. Então, a reforma tributária, que não é reforma, não vai simplificar.
Ou vai Não. simplificar na hora de pagar? Veja só, ele vai simplificar na Vai hora de pagar. simplificar, né? Eu não tô Mas vai falando entrar de mais valor. para o Estado. Não estou falando do valor, mas na hora de pagar vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. E no final das contas, o que acontece, né? A reforma que foi aprovada, né, pela emenda constitucional 32 e tal, ela é uma carta gigante de boas intenções, certo? Só que somente essa emenda constitucional, ela por si só não funciona, ela precisa ser regulamentada, né? E essas regulamentações dependem do Congresso. O Congresso tem lá deputados, senadores, todos eles têm muitos interesses partidários, Sim. muitos interesses políticos. E cada um quer puxar para Claro, né, pro seu lado. a sardinha para o lado deles. Claro. Então, essa regulamentação que está sendo o grande problema, porque eles estão distorcendo, né, o que realmente era para ser a nossa Começa reforma a mudar tributária. para começar a agradar todo mundo, né? Então vira uma colcha de retalhos no final das contas. Então, assim, eu não. No momento, Omara, eu nem consigo te dizer se vai facilitar. Essa que é a realidade. Porque a gente ainda não tem uma regulamentação. Né? Reconhecendo, eu acho que não vai. De verdade. Desculpa ser pessimista, mas. O que a gente pode entender é que haverá uma arrecadação maior. Isso sim. Mas a forma dessa arrecadação, se vai facilitar para o contribuinte, nós não sabemos. Porque se facilitar para o contribuinte, as empresas terão menos pessoas nos departamentos contábeis. Né? Exatamente. É uma economia que a gente enxerga. No começo vai ver o contrário, né? No começo a gente vai ter que ter... Se ajustar. Tanto, mas aí que tá, a gente tem 10 anos, né? mas são 10 anos de transição. 10 anos de transição. Bastante. Ou seja, são 10 anos que eu vou estar no cenário atual, mais cenário de reforma. Isso. E depois a promessa é facilitar. Tá. Né? Eu, assim, de verdade, né? Eu seria imprudente afirmar aqui que com certeza vai facilitar. Né? Como eu disse, a intenção é que facilite. Com a emenda, conhecendo nossos políticos, né, eu não sei se a gente vai atingir isso. Eu penso que só esse período de transição de 10 anos com 2 sistemas já é um motivo para deixar todo mundo preocupado. Exato. Vai encarecer os departamentos. Você entende que a sonegação vai ser minimizada com isso ou continua tudo igual? Quem sonega vai continuar? A cultura da sonegação permanece. Porque, veja só, essa reforma que a gente está passando, qual que é o nome dela? Reforma tributária do consumo. Então, eles estão reformando, na realidade, o preço final lá na gôndola, certo? Ou seja, o sonegador, por mais que ele sonegue o imposto de renda dele, certo? Ele vai comprar lá uma Guaraná. Está lá o tributo. Tá lá. Não tem como ele sonegar aquilo. É o supermercado que teria que sonegar. O supermercado não consegue porque ele é ultra fiscalizado. Exato. Então, essa reforma tributária nada vai assim diminuir a sonegação. Pelo contrário, eles vão aumentar a arrecadação através do consumo lá no final, e as pessoas que realmente fazem manobras ali, né, fazem alguns planejamentos que são assim, pelo viés de sonegação, não está contemplado na reforma. Tá. Ou seja, eles não estão ligando para isso. Eles querem aumentar o tributo, eles querem aumentar ali o preço na gôndola para aumentar a arrecadação. Todo mundo pergunta, os pobres e os ricos, alguém vai pagar mais aí ou vai continuar tudo igual, do jeito que já está hoje? Vai ser igual, porque veja só, lá no começo, ano passado, julho de 2023, a promessa qual que era? Que a alíquota, o IVA, né, o IVA dual, enfim, que fosse de 20% seria assim, para todo mundo, né? Agora a gente já está falando em 25% e a mídia está conseguindo, assim, tentando barrar. Eu duvido, tá? Eu acho que vai lá para os 27%. Estão falando que é 27%. Isso. Vai chegar em 27%. Tá. 27% para o pobre e para o rico é o mesmo. Sim. É que entendeu? Assim, vai aumentar para todo mundo. Impacta mais para o pobre. Pro pobre, com porque certeza. ele tem uma renda menor, claro. Os 27% faz mais falta para ele do que para quem ganha mais. E aquela utopia do imposto sobre grandes fortunas? Ele continua lá, porque isso daí é outra coisa, né? Mas ele continua querendo. Porque eu tenho a impressão que é uma utopia esse imposto. Ele na prática, ele funciona no nosso país? Nos Estados Unidos funciona, né? Aqui funciona? Veja só,
o grande problema do imposto sobre grande fortuna é você definir o que é grande fortuna. O que é grande fortuna? Né? Tá lá atrás, né? Porque, assim, inclusive, uma proposta, tem várias propostas, tá? De implementação do imposto sobre grande fortuna. Tem por exemplo, do PSOL, que foi em 2012, se não me engano, que grande fortuna para o PSOL era você ter uma casa própria, um veículo próprio. Quem tiver... mais do que isso, já é grande fortuna. Puxa. Daí, fala assim, não é grande fortuna. Agora, o que é? É você ter 10 milhões em patrimônio, 100 milhões, 1 bilhão em patrimônio. O que é grande fortuna? Então, não se definiu o que é uma grande fortuna. Não se define. Mas eles querem definir um valor, pelo menos a princípio, porque diz que tem só não sei quantas mil pessoas no Brasil que vão impactar 27 e poucas mil pessoas. Né? Eu vi isso daí, só que veja só. Primeiro, não passa de lação. Né? Segunda, eu vi isso numa entrevista com o Ciro Gomes ainda, hein? O Ciro Gomes estava falando assim, olha, todos os países que tentaram implementar, né, tiveram ali uma fuga assim de recursos, né? As pessoas são muito, muito ricas, eles têm ali muitos assessores, têm muitos aparatos ali que vão acabar assim se esquivando de uma forma legal, né? Lógico. Não, é utilizando as próprias falhas do sistema a favor deles. Claro. Como a questão para se protegerem dos planos de previdência privada, né? Eu, quando faço consultoria, a pessoa tem um valor investido, eu sempre indico que a pessoa faça uma parte daquele patrimônio, daquele dinheiro, em torno de 30% num plano de previdência privada, porque ele não entra no inventário, não tem TCMD, o imposto, e deixa a família confortável financeiramente, porque o chefe ou a chefa da família se vai, tem aquele dinheiro livre para os beneficiários irem no dia seguinte no banco e solicitar o resgate. Sim. Né? É uma segurança até para os herdeiros. Porque eu já não ficar com o valor preso. Já atendi clientes com 10, 20 milhões de patrimônio e a família não tem dinheiro para entrar no inventário. Para fazer o inventário, porque estava tudo no espólio. Acontece bastante. Às vezes o grupo. Acontece muito. Às vezes o grande parte está tudo imobilizado. Está tudo não tem liquidez. Imóveis, ou mesmo em investimentos com liquidez. Entrou o inventário, bloqueia todo o dinheiro, não pode mais mexer. E a pessoa e a família precisa dessa liquidez até para começar a movimentar o processo para pagar de inventário. Advogado, impostos, etc. Só que também estão querendo mexer. A última vez que eu vi era para quem tivesse o investimento há mais de 5 anos, não pagaria. Se fosse menos, ia pagar. Sim, isso é um projeto de lei. E daí a gente tem um outro problema. Quer dizer, vamos arrecadar de todo lado. Vamos arrecadar. Tem um outro problema aqui, né? Eles já estão falando de uma reforma tributária da renda. Da renda. Né? O que a gente está assistindo aí ao vivo, né? É a reforma tributária do consumo. Mas já estão pincelando. Eles já estão olhando da renda. Já estão de olho. E no final das contas, assim, até para deixar o negócio mais objetivo, né? Em nenhum lugar do mundo a solução está em aumentar a arrecadação. Né? Sempre está em gerir os recursos, né? Em melhorar a gestão pública, né? Em diminuir gastos, diminuir despesas, enxugar o Estado, ter, né, executivos, secretários, né, mais técnicos, preparados. E o Brasil não está fazendo absolutamente nada nesse sentido. Vou fazer uma comparação, uma analogia, né? Você atende uma pessoa física, aí ela ganha lá 5 mil reais líquido. E daí ela fala, mas Mari, esse dinheiro não dá para eu viver. Tá, mas onde você está gastando? Como você está gastando? Exato. Então, assim, é a minha renda que é pequena. Não sou eu que estou gastando fora da minha renda, né? Sim. Tanto é que eu sempre digo aqui, eu não gosto de quando alguém fala assim, eu ganho 5 mil. Não, você não ganha nada. Porque ganhar é ganhar um presente. Você trabalha e recebe por isso, você faz dinheiro. É a mesma coisa o governo. Então, como é que eu vou economizar?
então eu aumento a minha renda. Exato. Só que Exato. veja só, Exato. aumentar uma pessoa que ganha 5 mil reais líquido, né? Para ela aumentar a renda, o que ela vai ter que fazer? Renda extra. Um monte de coisa, né? O renda extra. Não, mas tem que Acumular. trabalhar. Sim. Tem que suar a camisa. Tem que Sim. suar a Tem, camisa. né? Tem que esquentar miolo. É. O que o governo faz? Numa canetada, Tá. em meia dúzia de Ele páginas, vai aumenta a tributar. arrecadação. É, Não pode ser assim. exato. Entendeu? É uma agressão, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que não cabe, né? Fica à Se vontade. terá aumento na folha de pagamento. Não, porque é de consumo, né? E isso tá lá no assim, é tudo no consumo. Então, assim, Tudo no no final das contas, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Né? A folha Vai ficar mais caro, as coisas vão Vão ficar- encarecer, vão encarecer. né? E a gente vai ter que o suportar o que diz essa reforma. respeito à né? folha, para quem está aqui ouvindo, a gente tem funcionários, é que tem aquela coisa da desoneração, oneração da folha, mas Isso. são só para 17 segmentos, eu não tenho certeza. Veja só, isso é uma grande sacada, viu? A desoneração da folha de pagamento foi uma excelente jogada do governo que aqueceu muito a contratação. Sim, tanto é que diminuiu os níveis de desemprego. Né? Isso. Sim. Só que daí, qual que é o reflexo disso? Esse governo que hoje ele é ultra arrecadatório, né? Ele está tomando medidas antes mesmo da reforma, já para cobrir o que eles chamam de rombo por conta da desoneração. Mas não um rombo, na realidade foi uma política bem feita, né? Para melhorar alguns setores, se não me engano são 17 setores, Acho né? que são. Para melhorar a contratação, diminuir o desemprego. Isso. Né? O que agora a gente está assistindo o governo fazer? Uma fiscalização com as políticas muito mais rígidas, ou seja, qualquer coisa que aparecer de diferente na apuração das empresas, eles estão indo lá fiscalizar. E assim, e eu vejo isso no meu dia a dia, tá? A grande maioria é só você enviar de fato qual que foi o racional que você utilizou para chegar nas apurações, que os fiscais se satisfazem e falam assim, não, então tá bom, tal. Quem que se prejudica com isso? São as empresas pequenas, que não são bem assessoradas por pessoas que nem eu, né, que nem todo o meu escritório, né, que consegue, né, satisfazer os fiscais. A grande maioria, primeiro, não ter suporte, às vezes no afã de tentar ali satisfazer uma intimação ali, faz errado, se complica mais ainda. Aí sofre uma penalidade. E multa é absurdo, né? É uma multa assim, galopante, normalmente duplica o seu débito fiscal, né? Então ainda as pequenas empresas acabam sendo prejudicadas por essa fome, essa sede arrecadatória que o governo está. Por isso que é tão difícil ser empresário no nosso país, né? Muito perigoso. O empreendedor, ele sofre, especialmente o pequeno empreendedor, o micro e pequeno empreendedor. Porque ele não tem a condição de, por exemplo, ter uma contratação de um escritório, de um profissional para orientá-lo, para tentar fugir desse tipo de situação. Ele fica muito exposto. Ele não sabe, né? Ele não então, por exemplo, o pessoal fala assim, Mara, MEI pode ter empregado? Pode ter um empregado. Tá, mas e aí? Esse cara, você vai contratar uma pessoa. Só que você precisa ter exame admissional, empresa, né, ligada a laboral, né? Admissional, demissional, tem e-social, tem não sei o quê. Você acha que o MEI... Aí a pessoa fala assim, mas Mara, eu não sei fazer nada disso. Eu falei, então, você vai ter que contratar uma empresa para os uma exames contabilidade. E uma contabilidade que o MEI não tem essa obrigatoriedade, né? Porque é só de pegar a guia. Sim. Ele vai ter que ter uma contabilidade para ajudar ele, social, Sim. férias, 13º. Aí já onera. Aí o MEI não pode, porque Claro. o MEI não tem condição de arcar com esse custo. Fora licenças que a gente vê desnecessário, né? Por exemplo, taxa de bombeiro, né? Taxa. Não, e taxa. Para a pessoa trabalhar home office. Né? Exato, não tem coerência nenhuma. Tem uma taxa em São Paulo, eu não sei se é em todo lugar, chama taxa, TEF, taxa fiscal de estabelecimento. Sim, que você paga o fiscal para ele fiscalizar. Então, mas assim, Não, todo mundo paga. Eu mesmo trabalho em casa. Não, e por que aí, que você por exemplo, paga? você pega um salão de beleza. Uma vez por ano, acho que foi 224 Não, reais. e qual o motivo? Por que que você ninguém paga? Não é o Estado que tem que pagar o fiscal? Não, e você paga porque se você não pagar, você vai ter uma complicação absurda. Não é e porque você depois paga vem porque você uma vê multa sentido alta, naquilo, né? Vem uma multa alta. Então, por exemplo, você pega o exemplo de um salão.
O salão tá lá, é um salão, e tem 10 cabeleireiros que cada um tá na lei. Ele é uma empresa que presta serviço para uma empresa. Então, o salão paga o TEF, a taxa de fiscalização de estabelecimento, e os 10 profissionais que trabalham lá dentro também pagam. Só que todos trabalham no mesmo endereço, no mesmo lugar. Exato. Ou seja, o Estado ganha de todos os lados. Esse acho que é da Prefeitura de São Paulo. Que absurdo. E a pessoa não entende, fala assim, mas Mara, eu tô aqui. Já foi pago. Então, minha linda, mas é por CNPJ. Exato. E se você esquece de pagar, vai virando multa, né? Na realidade, existem muitas injustiças por conta de tributos, né? Muitas. Tem um muito famoso que é assim, uma esquizofrenia mesmo, de fato, que é lá em Ubatuba, que é o TPA, né? Que é Taxa de Preservação Ambiental. Tá. E foi criado, se não me engano, ano passado. Né? E qual que foi, ou em 2022, tá? Não me recordo. Mas qual que é a ideia? É uma taxa que você paga para a prefeitura preservar o meio ambiente. Só que a forma com que eles fazem isso é por carros, por veículos, certo? Ou seja, é como se fosse um sem parar. Tá. É pela placa do carro. Né? Ou seja, o ônibus que vem com 40 pessoas, com potencial... Foi em Ilhabela também, não foi? Não sei, só sei de Ubatuba. Tá. Mas tem, se não me engano, em Fernando de Noronha algo parecido. Mas Fernando de Noronha ainda tem mais controle, né? Mas imagina, né? Um ônibus, né, que vem com um monte de pessoas que tem um potencial de prejudicar o meio ambiente muito maior do que um carro com 2 pessoas. Claro. Né, paga o mesmo TPA. Né, sendo que para você utilizar as praias, você também paga tipo uma zona azul lá. E eu falei assim, não, então eles vão estar substituindo a Zona Azul. Não, é os dois. Eu falei, não dá para entender. Né? Então, assim, tem coisa como, por exemplo, o salão de beleza que paga várias TFS né, para um estabelecimento só, né? Existem outras coisas e não faz sentido. Se você pegar um alemão, né, ou um americano, um canadense, um francês, e explicar isso, ele dá risada, ele acha que você está brincando com ele. É verdade, já passei diversas situações dessas. E no final das contas, o que acontece? Nós estamos sendo onerados para usar um patrimônio ali, um bem que, imagina, você não pode usar praia, quer dizer, eu estou sofrendo uma limitação para entrar numa praia. Para eu entrar numa praia eu tenho que pagar um tributo, quer dizer, é um absurdo isso. Não, se você for de carro na praia, porque se você for de ônibus é barato. Então, é mais absurdo ainda. É mais absurdo ainda, não tem coerência alguma, né? Daniele Fernandes, obrigada por estar aqui com a gente, pela sua audiência. Ela diz que o programa está muito bom e que o André e a Luciana são ótimos profissionais e pessoas queridas. Obrigada, Dani. Um beijo para você, minha querida. Então, a gente não vê muito uma luz no fim do túnel para economizar. O que mais me preocupa com tudo isso que vocês dizem é que a inflação vai aumentar. Vai aumentar, não tem como, né? Porque o empresário vai ter que colocar no preço, né? Sim. E daí, né, eu acho que, de novo, é que assim, é uma resposta tão clichê, uma resposta tão, assim, que a gente vê há anos, décadas, que assim, qual que é a solução? Tá bom, mas qual a solução? Se é bom de trazer problema, qual é a solução? Né? Exato, vamos buscar qual que é a solução. Gente, é escolher muito bem os nossos representantes, né? Exato. É votar direito, votar com consciência. Por quê? Todo esse problema que a gente está assistindo aqui na reforma tributária, essa coxa de retalhos que vai ser muito prejudicial no nosso bolso, né? Está sendo administrada por deputados e senadores. E quando você olha os nossos deputados, os nossos senadores, dá vergonha. Mas você tem fé que votando diferente vai mudar? Essa que é a grande pergunta. Então, eu não sei. Né? Não sei não. Nós temos uma preocupação muito grande com essa questão, né, dos nossos representantes. Porque nós, de fato, dependemos deles para que haja uma mudança. Sim. Nesse cenário, não só no cenário tributário, mas em tantos outros aspectos. Saúde, educação. Segurança. Então, realmente é um tema que merece muito as eleições cuidado. Estão chegando, todo mundo que está aí pesquise. Pois é, e nós estamos vendo cenários tão grotescos. O prefeito, cadeiradas, os debates, etc. Então, os debates trazendo, né, uma coisa tão triste, né, um nível tão mundo baixo. Agressivo, né? Exato. A gentileza é uma coisa que está tão difícil, né? De uma intolerância às diferenças. Outro dia eu estava
não é? converso com uma pessoa que trabalha com a outra e tal. Meu, eu sou uma pessoa incapaz de não pedir um por favor, um obrigada, sabe? É da vida. Claro. Nossa, e a moça falou assim pra mim, nossa, você é tão educada. Eu falei, não, Eu sou normal. Exato. Esse é o normal. As pessoas é que tem que ser. As pessoas, você fala no trânsito, a pessoa grita com você. Você tá... É uma inversão de valores. Às vezes você recebe um comentário como esse, um elogio. O que deveria ser natural e um dever acaba sendo algo fora do padrão. Quando você age assim com virtudes, né, nesse meio, no nosso mundo que hoje está tão degradado, né, você se torna uma pessoa assim elevada, diferente, né? Exato. Mas na realidade esse que era para ser o normal, né? Exato. E a gente não consegue ver esse reflexo, né, na política, né? A gente vê o contrário, né? Cada vez as coisas ficam cada vez piores, né? Políticos cada vez piores. Nossa. Assustadores. Nossa, eu nem assisto. Se eu tô afim de dar risada, eu até dou uma passadinha lá. Porque não agrega nada. Nada. Não tem proposta, não é um atacando o outro. É importante, porque veja só, eu conheço... E é em qualquer cidade, não é só São Paulo. Lógico que não. Esse horror aí. A gente tem que, na realidade, fortalecer bons políticos. Os bons políticos, eles ficam... no meio de tudo isso, né? Eles ficam, assim, escondidos. Mas existem bons. Tá? Sim, como em todo lugar. Tem os gente bons boa em todo lugar. Só que os ruins que fazem barulho. E esses chamam atenção. Esses aparecem. Exato. Então, assim, a gente fortalecer as pessoas que são boas para tomarem decisões mais conscientes, né, na hora. Agora, veja só, um dado interessante da reforma tributária. Em 2023, julho de 2023, antes, 15 dias antes de pautar a reforma tributária, o texto definitivo, o Congresso recebeu 5 bilhões e meio em emendas complementares. Isso compra o interesse de qualquer pessoa, né? É muita grana. Pega 5 bilhões e meio, né, jogado ali em 500 e poucos deputados. É lógico que eles iam aprovar. Agora, o governo investe, né, esse valor. Você acha que ele não vai... saber cobrar? Será que ele não quer isso para ele de volta e com juros, né? Claro. Ou seja, acaba sendo uma troca. Exato. Não é? Gente, estamos chegando no final, infelizmente. Passa rápido, né? Passa pena. Muito rápido. Quer deixar um recado aqui para os nossos ouvintes? Mara, eu quero agradecer novamente pelo seu convite, pela sua amizade, pela confiança no nosso trabalho. A Rádio Nova Difusora é uma rádio que nos acolhe com muito carinho, com muito amor, a família Rossi. Deixar a todos o meu abraço. Agradecer ao meu caríssimo colega, amigo, Dr. André Gimenez, que é expert no assunto e eu tenho certeza que somou nessa tarde, nesses esclarecimentos que, como eu disse no início, são tão poucos, né? A mídia, ela traz de maneira muito pouco detalhada e a didática praticamente não existe. Então, doutor André, parabéns. Mara, muito obrigada. Imagina. Posso deixar o meu perfil no Instagram? No Instagram, estou como @LucianaLinares, sem o H, .adv. E seu registro foi errado? Ou era tua família, era Linares mesmo? Não, Linares mesmo. Não era Linhares. Linhares, não foi um erro de registro. Não, é sem o H mesmo. Sem o H. @LucianaLinares.adv. Exato. Doutor André, por favor. Mara, Luciana, muitíssimo obrigado, né, por essa tarde aqui maravilhosa de troca de informações, né? Eu gostaria de deixar aqui um recado assim, para você que está nos acompanhando, que esse tema ele é muito importante, porque ele não vai prejudicar uma camada específica, não vai prejudicar um segmento específico, empresas específicas. Ele vai afetar todo mundo de forma igual, né? Então é muito importante você se informar, mesmo que seja através de uma mídia que tenta ali, né, suavizar muitos pontos. Mesmo assim, você lendo uma matéria já suavizada é preocupante, né? Então, assim, se informe. Não é assunto chato, porque no final das contas, dinheiro não é chato, dinheiro é bom. Isso, vou corrigir, entendeu? Que eu falei, não, dinheiro é bom.
Então, assim... realiza nossos sonhos e desejos. Exato, Claro. né? E é o dinheiro, né? É a economia, né? Que nos possibilita ter uma vida melhor, no final das contas. Claro. Né? E quando afeta o nosso bolso, isso vai piorar a nossa vida. Então, assim, fica atento, né? Começa a olhar mais, vê as pessoas em quem você confiou teu voto, vê como é que eles estão votando e se posicionando com esse assunto, entendeu? Até para você rever seus olhares, né, para a política, porque isso é muito importante. Acho que já passou da hora da gente ter uma visão assim muito superficial e apática da política, porque agora está ficando muito caro. Né? Sim. Então, assim, vamos ficar atento e alerta. Né? E votar consciente. Exato. Vou deixar aqui meu Instagram, né, que é o Jimenez_ADV. Quer deixar o seu LinkedIn também? Isso, meu Instagram é fechado, né? Então podem me adicionar lá que aceito. Mas o meu LinkedIn é aberto, né? Então é André Jimenez, né? E se você quiser filtrar LinkedIn, filtra ali por empresa, né? Eu sou diretor de operações do Simões Pires, ok? Ok. Gente, muito obrigada. Nós que Excelente agradecemos. semana.